Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, o versículo de número 29. Ouça as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Querido amigo, irmão, você que é um estudioso da palavra do Senhor Deus, sabe que dentro da teologia existe uma linha de estudo, uma ciência, que é a escatologia, que é a ciência, que é o estudo, que procura analisar as profecias que dizem respeito ao final dos tempos. E dentro desta linha de estudo, desta área de estudo, existe esta profecia que nós acabamos de ler. Jesus falando a respeito do final dos tempos. E Jesus aqui, ele vai fazer algumas comparações. Ele vai comparar Israel a uma figueira. E ele vai comparar as demais nações que existem no mundo a outras árvores. Ele diz, olhai para a figueira. Olha, irmão, eu sei que tem muitas pessoas que para elas parece ser repetitivo este assunto, quando a gente fala sobre Israel. Mas nós devemos considerar que foi Jesus quem mandou. Jesus mandou que nós, a igreja do Senhor Deus, viéssemos a olhar para Israel. Israel é como se fosse um relógio apontando para o fim dos tempos. Jesus diz, olha para Israel e olha para as demais nações. Irmãos, embora exista várias formas de nós sabermos se o fim dos tempos está próximo, uma das formas mais assim assertivas, mais corretas, é nós olharmos para Israel, para tudo que acontece em Israel e olharmos para o mundo. Uma outra forma, poderíamos aqui acrescentar, é olhar para a própria igreja. O amor se esfriando, a iniquidade se multiplicando, isso são sinais que acontecem dentro da igreja. Mas aqui eu quero me deter aos sinais externos, a Israel e as demais nações. Bom, todos vocês sabem a história de Israel. Israel vai passar, o povo judeu vai passar quase 2000 anos dispersos, sem uma pátria, sem um território para chamar de seu, né? Nós temos aí a história do Império Romano, que invadiu e dominou o povo judeu. No ano 70 vai acontecer a destruição do templo e aproximadamente ali no ano 130 vai acontecer de forma definitiva a dispersão do povo judeu. O povo judeu vai se esparramar entre várias nações da terra. Apenas uma pequena minoria, um pequeno remanescente, inclusive isso para cumprir uma profecia, vai permanecer na terra de Canaã, na terra prometida a Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. Muito bem, eles vão ficar espalhados por toda a terra até ali os finais dos anos de 1800, quando começa a haver um sentimento, um movimento que vai ser chamado movimento sionista,
aonde aquele povo então vai voltar a sonhar com a sua pátria, com a sua terra de origem. E aí vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1914, 1919, depois 1939 a 1945, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial vai acontecer aquela tragédia que ficou conhecida como Holocausto, quando Adolf Hitler e o regime nazista da Alemanha vai assassinar aproximadamente 6 milhões de judeus, né? Uma tragédia. Calcula-se que até aquele período existia 17 milhões de judeus. Quando a Segunda Guerra Mundial vai terminar, vão fazer as contas e vão encontrar apenas 11 milhões de judeus. Então fica muito claro que 6 milhões de judeus deixaram de existir, foram assassinados das formas mais violentas possível. E isto sensibiliza o mundo, as nações. Naquela época não existia a ONU como existe hoje, era uma organização chamada Liga das Nações, e ali vai se definir então que Israel vai ter o direito a possuir uma terra no Oriente Médio. Essa terra ela vai ser dividida pela Liga das Nações, pela ONU, entre Israel e o povo palestino, e também o povo jordaniano vai receber uma porção de terra lá no Oriente Médio. Muito bem, de forma muito resumida é isso, né? 1948, 14 de maio, é proclamada a independência de Israel, é criado o Estado judeu, e de lá para cá Israel vem se desenvolvendo como nação. Hoje é uma das nações mais ricas, desenvolvidas do mundo, tá bom? Nesse período de 1948 até o período atual de 2024, várias guerras vão acontecer entre Israel e os povos árabes. Israel, na maioria das vezes, apoiado pelo Ocidente, apoiado pelos Estados Unidos, em algum momento também apoiado pelos países europeus, e os povos árabes apoiado pela Rússia, né, a antiga União Soviética, e assim vai meio que se dividir o mundo a partir ali daquele conflito no Oriente Médio. Muito bem, nós estamos aí acompanhando os fatos que estão acontecendo em Israel, que está acontecendo na faixa de Gaza, que está acontecendo também no Líbano, e agora com uma questão adicional, que é o Irã. O Irã é a antiga Pérsia, o antigo Império Persa, que lá atrás já foi um império, vamos dizer assim, amigo do povo judeu, né? Nós temos a história de grandes líderes do Império Persa. Um deles foi Ciro, o Grande, que foi ali um amigo de verdade do povo judeu. Mas agora, após a Revolução Islâmica na Pérsia, né, nós temos um governo então teocrático, né, que vai governar o atual Irã. E atualmente o Irã, posso dizer que talvez seja um dos maiores inimigos do povo judeu. Não o Irã, não a população iraniana, mas o governo iraniano, sim, é sem dúvida um dos maiores inimigos do povo judeu. E aí você tem as Escrituras, a Bíblia Sagrada, Jesus dizendo: olhem para Israel e olhem para as demais nações, né? É interessante, irmãos, é impressionante, porque quando nós lemos livros proféticos, como por exemplo o livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 38, ali vai ser feita uma descrição de profecias para os últimos tempos, para o tempo que nós estamos vivendo, tá? Que é os últimos tempos. E ali vai se dizer que uma confederação de nações vai se unir contra Israel, tá? Uma confederação de nações vai se unir contra Israel. E a Bíblia em Ezequiel 38 vai citar algumas destas nações, tá bom? Vai citar, por exemplo, o Irã, né? O Irã, que é a antiga Pérsia. No livro do profeta Ezequiel você vai encontrar o nome Pérsia, tá? Porque era o nome
pelo qual se nomeava aquela região, aquele território naquela época, mas atualmente é o Irã. Vai citar a Etiópia, vai citar partes do norte do Egito, né? Daquele período era a configuração de nações era outra. Vai citar a Líbia, vai citar partes da Turquia, né? Da Armênia também, e vai citar uma nação ao extremo norte de Israel. Qual é a nação que está ao extremo norte de Israel? A Rússia. A Rússia. Agora veja que coisa interessante, querido irmão. Esta profecia de Ezequiel, ela tem pelo menos 2.500 anos. 2.500 anos que Ezequiel profetizou isso, tá? E de forma impressionante. O que nós estamos vendo é algo impressionante. Os anos vão se passando, a geopolítica vai acontecendo, os movimentos vão acontecendo e atualmente nós temos um bloco de nações que está se unindo, se organizando para a destruição total de Israel. Nós temos o Irã, que prega abertamente a destruição de Israel. Nós temos países no norte da África que estão junto com o Irã e pregam abertamente a destruição de Israel. Nós temos países ao norte de Israel, como por exemplo o Líbano, a Síria, que tem grupos ligados ao Irã. A Síria, por exemplo, tem aí relações com o Irã. O Líbano, nós temos a questão ali do Hezbollah, que é um grupo financiado pelo Irã. Ao sul de Israel nós temos o Hamas, que também é um grupo financiado pelo Irã. E chama a atenção, esta semana os soldados de Israel invadiram um bunker, né? um local subterrâneo no Líbano e encontraram armas de última geração. E estas armas, elas têm a origem russa. Origem russa. E nós sabemos, está isso muito claro, qualquer um pode verificar isso nos meios de comunicação. A Rússia é uma grande aliada do Irã e dessas demais nações. E aí, nós podemos observar também um movimento muito interessante que vai surgindo nos últimos anos, que é um bloco de nações que está se unindo para se contrapor aos Estados Unidos e à Europa, e este bloco se chama BRICS. Neste bloco, o Brasil é um dos principais países, né? Inicialmente era o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Mas agora eles estão abrindo esse bloco para uma série de nações. E de forma incrível, a maioria dessas nações, nações que têm governos ditatoriais, nações que têm governos que oprimem o seu povo e nações que todas elas são declaradamente contra Israel. Veja que o cerco vai se fechando. Veja que Israel vai ficando encurralada. Aí você tinha no passado nações que apoiavam Israel. Nações na Europa que apoiavam Israel. Os Estados Unidos. Mas lembre-se, os Estados Unidos cada vez mais se torna uma nação esquerdista, socialista. Nós estamos aí à véspera de uma eleição americana. A eleição americana será no dia 5 de outubro, mês que vem agora, né? Ou seja, 5 de novembro, mês que vem agora. E existe uma probabilidade, sim, da candidata de esquerda ganhar as eleições. E ela é declaradamente contra Israel. Nós temos, por exemplo, a França, que já foi uma nação aliada de Israel, já até forneceu equipamento militar para Israel, mas hoje é governada por um esquerdista, Emmanuel Macron, e ele é declaradamente contra Israel. Então o cerco vai se fechando. E agora nós temos esta questão da guerra entre Israel, Hamas, Hezbollah e o regime iraniano. O Irã atacou Israel 2 vezes, Israel respondeu 1 vez, e agora Israel se sente no direito de responder mais uma outra vez. Acredita-se que nesta semana agora, Israel pode desferir um ataque de retaliação contra o Irã.
E aí você me diz, o que pode acontecer? Eu não sei o que pode acontecer. Pode ser um ataque que venha trazer sérios danos ao Irã? Sim, mas também pode ser um ataque que venha provocar no Irã e nos seus parceiros uma maior unidade contra Israel. E aí nós podemos chegar a um ápice aonde estas nações venham se unir e fazer um ataque unido contra Israel, um ataque maciço contra Israel. E aí, querido irmão, querida irmã, vai chegar um momento, preste atenção nisso, que o conflito no Oriente Médio vai estar tão intenso, tão perigoso para o mundo, que aí o mundo vai precisar de alguém para solucionar aquele conflito. E aí o mundo vai estar desesperado por um negociador da paz. E aí é um momento perigoso, porque daí abre-se margem para o surgimento do anticristo, que vai sim, por um determinado tempo, fazer a paz entre Israel e os povos árabes e os povos islâmicos. Vai sim fazer a paz, mas esta paz é uma paz falsa, ilusória, é uma paz baseada na mentira, no engano, e nós sabemos pelas Escrituras o que vai acontecer depois. Então, resumindo, devemos olhar para Israel, devemos olhar para as demais nações e saber que o fim está próximo. Em breve, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Em breve, o anticristo vai aparecer no cenário mundial e vai conseguir convencer os líderes das nações a entregar a ele o poder para governar sobre o mundo. E ele governará durante 7 anos. Serão os 7 anos da grande tribulação, o período mais tenebroso da história humana, o período onde Deus derramará sua ira sobre a humanidade, o período onde o diabo, Satanás e seus demônios terão grande liberdade para conquistar os corações dos homens e para fazer os homens adorar o anticristo, a besta e o falso profeta. Querido amigo, se você não está com a sua vida no altar de Deus, na presença de Deus, procure falar com o Senhor Deus, procure confessar os teus pecados, corrigir o teu curso, os teus caminhos, procure se voltar para a palavra de Deus, procure estudar a palavra de Deus. Tudo indica que Jesus está voltando. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Oremos por Israel, oremos pelos povos árabes, oremos pelos povos islâmicos, oremos pela eleição que vai acontecer nos Estados Unidos agora em novembro. Oremos pelo nosso país, para que Deus livre a nossa nação de uma ditadura, para que Deus livre a nossa nação destes homens malignos, destes homens maus que querem aderir àquilo que é contrário à palavra de Deus. Oremos pelas nações. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.